Oi Booktube, eu sou Neto do Literaneto e sejam bem-vindos ao meu vídeo de lidos do mês, porque pela primeira vez eu li o suficiente pra gravar um vídeo de lidos só do mês. Por mais que eu tenha amado algumas leituras e odiado outras, eu cheguei a abandonar a minha primeira leitura do ano, eu quis vir gravar esse vídeo até pra, assim, comemorar esse marco que eu li o suficiente pra conseguir fazer um vídeo de lidos do mês. Se você é novo aqui no canal, prazer, eu sou o Neto do Literaneto. Eu percebi que eu malmente me apresento aqui no YouTube, mas eu sou um criador de conteúdo que lê um pouco menos do que os outros criadores. Então normalmente eu leio 4 livros no mês, 5, 6, se eu estiver ali bombando. Se o mês estiver muito bom, aí eu consigo ler 6 livros no mês. Então no mês de janeiro eu consegui fazer 5 leituras e um livro abandonado, né? Não conta como leitura. E hoje vamos conversar sobre elas. Estou ansioso porque eu já consegui um livro favorito, 2 livros favoritados. Antes de entrar na minha lista, gente, eu queria muito agradecer porque finalmente aí chegamos aos 1000 inscritos, então eu não vou mais fazer aquela ladainha de todo vídeo pedir pra você se inscrever no canal. Brincadeira, eu vou pedir pra você se inscrever agora, pra gente chegar aí na meta de 10 mil. Falta pouca coisa, gente, assim, pelas contas, em 2050 eu chego, mas se inscreve no canal, já deixa um like nesse vídeo pro YouTube entender que o vídeo tá legal e ele entregar pra mais pessoas, tá bom? E pra te lembrar que eu também estou produzindo conteúdo em outras redes sociais, com outros quadros, outros vídeos bem legais. Então eu tô no Instagram, eu estou no TikTok, é tudo @literaneto, os links estão aqui embaixo. E eu também estou no Telegram, então se você quiser comprar qualquer livro que eu citei aqui nesse vídeo mais barato do que ele está na Amazon, só você entrar no meu grupo de promoção, o link também tá aqui embaixo, em que eu te informo todo santo dia as promoções literárias, as ofertas, pré-venda, notícias do mundo literário, tudo em um grupo só. E o meu link de compra da Amazon também tá aqui embaixo, então se você se sentir motivado a comprar qualquer livro que eu tenha citado aqui nesse vídeo, compra pelo meu link, porque aí você vai me ajudar muito a manter o meu trabalho aqui pela internet, é a minha principal fonte de renda. E agora vamos pro vídeo de leituras, tá bom? Acabou o momento já. A minha primeira leitura do ano que eu tive a pachorra de abandonar foi Hilda Furacão. Hilda Furacão virou um fenômeno aí, né, nas redes sociais. Eu acho que agora foi que a obra conseguiu chegar nas pessoas da minha geração e de uma geração mais nova, por conta dos edits do TikTok, né? Caso você esteja um pouco perdido, Hilda Furacão é uma minissérie que fez muito sucesso nos anos 90, com a Ana Paula Arósio, o Rodrigo Santoro, e que vai contar a história da Hilda Furacão, que é essa prostituta que chocou a cidade de Belo Horizonte por ser completamente devassa. E ela teve ali uma relação muito conturbada e complexa com um padre que também era famoso naquela época ali na cidade de Belo Horizonte, que era um padre novo e que estava sendo importante ali para a manutenção da religião católica. E essa minissérie fez muito sucesso e as pessoas começaram a resgatar e fazer edit do TikTok, e aí bombou de novo, né, principalmente em 2024. E aí eu fiquei com muita vontade de ler, porque assim, gente, a história de uma prostituta que choca a sociedade brasileira e que tem um caso com um padre, como é que eu não vou ler esse livro depois, assim, dessa sinopse? E aí eu fui ler Hilda Furacão e eu tive uma quebra de expectativas, porque o livro, ele não é sobre a história completa da Hilda Furacão. Por exemplo, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, a gente tem uma jornalista que vai contar a história da Evelyn Hugo, mas a vida dessa jornalista representa 10% do livro, e os outros 90% são a história da Evelyn Hugo, ela na adolescência, na juventude, até a fase da morte, né? E eu achava que o da Furacão seria mais ou menos isso, mas ele é bem diferente, né? Aqui, na verdade, a história do jornalista que decide contar a vida da Hilda Furacão vai ter muito mais peso pro enredo do que a própria Hilda Furacão. Então a gente também vai ter bastante da vida desse jornalista e do momento político, que é o que estava acontecendo na política de Belo Horizonte, ali mais ou menos na década de 40, 50. Que assim, é um tema interessante, era legal, eu li até 40% do livro, mas eu comecei a sentir que tava me empacando muito. É um livro de, acho que 300 páginas, eu já tava lendo ele há quase mais de 11 dias, que não é o normal pra mim, né? Um livro de 300 páginas eu termino em 5, 7, 8 dias, se ele for mais lento. Então eu tava sentindo que eu já tava me arrastando, não tava conseguindo terminar, era a minha primeira leitura do ano, e aí eu fui ficando cada vez mais down com essa leitura, e aí eu decidi abandonar, porque é um livro que eu penso em retomar um outro dia. Eu acho que quando eu estiver com mais cabeça pra ler um livro que enfoque mais na política do que na vida dessa celebridade, né? Do que na vida dessa mulher que foi tão polêmica, sabe? E que, enfim, é tudo ficção, mas o livro ele tem pontadas de inspiração numa mulher que possivelmente tenha sido a Hilda Furacão, né? Então, assim, eu tava gostando da escrita do autor, apesar dele devanear muito. Então a gente tava seguindo uma linha, aí ele fazia 15 linhas de pensamento pra depois ele retornar pro que ele tava falando, né? Então é uma leitura que me deixou com um sentimento meio misto, eu abandonei, mas eu pretendo um dia retornar pra Hilda Furacão. Caso você já tenha lido Hilda Furacão, comenta aqui embaixo pra me dar uma inspiração maior pra um dia eu voltar pra essa leitura. E aí, como eu estava prestes a entrar numa ressaca literária, eu decidi pegar um livro curto que eu queria muito ler
e que inclusive eu já falei dele aqui no canal, olha só, que é Nadando no Escuro, do Thomas Jedrowski. Se você quiser saber completamente, né, a minha opinião, os meus pensamentos, a sinopse desse livro, tem um vídeo, eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo, do quanto que esse livro me marcou, do quanto ele foi interessante pra mim. Bom, Nadando no Escuro vai contar a história de dois jovens que vão se conhecer ali no momento muito conturbado politicamente da Polônia, na década de 80, e com o declínio do comunismo. Eles estão ali no período da faculdade, é uma época em que você não pode se autodeclarar homossexual, que isso é considerado um crime, então eles vão se conhecendo com aquele temor, né, de ele não pode saber que eu sou gay, será que ele tá mesmo interessado em mim? E aí eles vão aos poucos, né, rompendo essas barreiras, e através da literatura, que eu achei isso muito legal, e eles vão se conhecendo mais intimamente, passa daquele nível de amizade pra um amor, mas assim, é um relacionamento sempre às escondidas, é um relacionamento que ninguém pode nem cogitar que existe, que ninguém pode descobrir. E esse livro ele vai falar muito sobre como fatores externos, eles moldam e mudam completamente a nossa relação. Então a gente não depende só de amor para que uma relação ela se construa e dure, né? Tem muitas outras coisas, principalmente, né, aqui nesse livro, visão de mundo e visão de vida. E eu acho que todo mundo já sabe que esse é um livro de gay triste, né? E aí, enfim, eu fui com essa expectativa de saber que era um livro de gay triste. E eu amei essa leitura, eu adorei essa leitura. Claro que a gente fica com aquele sentimento, assim, de amargo na boca, mas eu fiquei completamente obcecado por essa obra. Eu li super rápido e eu acho que ele vale o hype que ele tem, sabe? É um livro que não funciona pra todo mundo, que eu sei que tem gente que achou muito raso, mas eu acho que ele me impactou na medida certa, assim, sabe? Eu acho que até mais, eu acho que eu tava com expectativa de que ele fosse um 3 estrelas e meia, talvez um 4 estrelas, mas não, ele foi 5 estrelas. E principalmente, não só pelos personagens, mas pela construção política e pelo contexto histórico que o autor vai trazer, assim. Então, eu realmente me senti imersa, é como se eu tivesse vivido a vida daquele protagonista naquela Polônia completamente preconceituosa e caindo aos pedaços, sabe? Então foi uma leitura que me marcou, é uma leitura que ficou vívida na minha mente, que eu lembro, assim, da história com detalhes, então já foi 5 estrelas e favoritadíssimo. Daí, na sequência, eu li A Bala que Errou o Alvo, o terceiro livro do Clube do Crime das Quintas-Feiras, que é uma saga de livros de suspense cozy, que são aqueles suspense que, assim, não são psicologicamente muito pesados, não são tão explícitos, sabe, com relação à violência, sangue, tortura, etc. São suspenses meio Agatha Christie, assim, sabe, que você lê pra ficar mais tranquilo, que tem aquele plot twist no final, né, que chega um investigador e vai explicar toda a história do livro, mas que é uma coisa mais, assim, cidade pequena, personagens mais carismáticos, é um livro mais fofo, é como se fosse uma literatura mais fofa, mais gentil. E aqui no Clube do Crime das Quintas-Feiras, a gente tem a história de velhinhos investigando crimes na Inglaterra. Então eles fundam esse clube de True Crime, né, que é o Clube do Crime das Quintas-Feiras, em que toda quinta-feira eles começam a debater crimes que nunca conseguiram ser solucionados pela polícia. E aí aqui nesse terceiro livro eles vão começar a investigar a morte de uma jornalista que ela faleceu de um jeito muito misterioso e que ninguém entende muito bem o que foi que aconteceu. Ela morreu há mais de 10 anos e ela estava investigando um segredo que podia afetar pessoas poderosas da política, né, da Inglaterra. E aí eu fui ficando cada vez mais vidrado nessa história. São personagens, né, são 4 velhinhos que eu já sou completamente apaixonado, assim, e eu sempre gosto de retornar para esse universo para me tirar de uma ressaca literária, ou então para fazer uma leitura rápida, uma leitura fluida, porque eu amo estar imerso nesse universo de velhinhos com artrose, investigando e às vezes cometendo alguns crimes. Então eu recomendo muito o Clube do Crime das Quintas-Feiras, caso você goste aí de livros mais cozy, e eu dei 4 estrelas para esse livro. É muito fofinho, vale super a pena. E aí, na sequência, já aproveitando o embalo, né, eu lembrei que eu tenho a minha meta de ler pelo menos um livro nacional por mês até dezembro. Então, o livro que eu escolhi para o mês de janeiro foi Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, que é a mesma autora da Cabeça do Santo, que é um livro que apareceu no meu vídeo de melhores livros de 2024. Então, eu tava muito ansioso para ler Oração para Desaparecer. E, cara, eu acabei gostando mais de Oração para Desaparecer do que da Cabeça do Santo. Eu fiquei surpreso porque eu já tinha amado a Cabeça do Santo, mas Oração para Desaparecer é, assim, magnífico. Aqui a gente vai ter a história da Cida, e a Cida ela é uma ressurrecta. Esse livro é um livro de realismo mágico, com um pouco de, acho que, ficção histórica. Bom, a Cida, ela renasce em Portugal, ela sai, assim, da terra, e aí quando ela chega, já tem pessoas preparadas pra tirá-la da terra. Então é como se aquelas pessoas, elas já soubessem que a Cida, ela ia ressuscitar naquele momento. Ela não tem memória, a única coisa que ela sabe é que ela é brasileira, que ela teve uma morte muito violenta porque ela renasce toda arranhada e ela está em Portugal. E aí ela começa a ser cuidada por essa família que já sabia que ela ia ressurgir através da terra, e ela adota esse novo nome chamado Cida.
Cida. E aí eles explicam pra ela que essa cultura dos ressurrectos já existe, que não tem muitas explicações, que é uma coisa mística, uma coisa de magia que ninguém entende muito bem, mas que essa família já cuidou de outros ressurrectos e de que ela seria a última ressurrecta a nascer e a ser cuidada por essa família. E essa família explica que os ressurrectos, eles já renascem sem memória, mas que ao longo dos dias, das horas, eles vão recuperando. Só que a Cida, ela não consegue recuperar a memória de jeito nenhum. Então vai passando um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e ela não consegue recuperar a memória, ela não consegue lembrar da vida passada dela. E aí, a partir disso, ela vai construindo uma vida nova em Portugal, conhecendo outras pessoas, uma nova cultura, tendo uma nova personalidade, já que ela não lembrava de nada da sua vida anterior. Até que algo vai fazer com que ela relembre todo o passado dela e ela vai começar a investigar o que foi que verdadeiramente aconteceu nessa morte tão violenta dela. Gente, esse livro, ele é excepcional. E eu falo que ninguém descreve o amor tão bem quanto a Socorro Racioli consegue. Nesse livro a gente vai ter 2 casais, digamos assim. A gente vai ter 2 histórias de amor que são lindas às suas maneiras, em 2 passagens do tempo, digamos assim. E quando a gente retorna pro passado da Cida para investigar e descobrir, né, o que foi que aconteceu, e é um livro que vai falar muito sobre memórias e de que como nós somos construídos de memória num coletivo das pessoas, né? Então, a gente tá vivo enquanto as pessoas lembram da gente. E aí a Cida, ela vai retornando, né, pra vida dela. Gente, a Socorro escreve de um jeito tão lindo, ela encaixa, digamos, né, as peças pra gente ir descobrindo aos poucos o que foi que ocasionou a morte dela, quem foi, todo um contexto, assim, religioso e brasileiro e territorial. Ela vai abordar várias questões, assim, que eu não quero falar, né, pra não dar spoiler, mas é tudo feito de uma forma muito mágica, e isso é muito parecido com A Cabeça do Santo. A Cabeça do Santo é um livro mágico, não só por ter magia como o fio condutor da história. Mas aqui em Oração pra Desaparecer, né, que a gente também vai ter um pouco dessa magia, é um livro mágico porque você se sente, assim, tendo um sonho. É como se você estivesse lendo e tendo um sonho ao mesmo tempo. É meio difícil explicar, sabe, Socorro Racioli? É um sentimento. Então, vai ler Socorro Racioli pra você tentar ter esse mesmo sentimento que eu tive com essa leitura, que me marcou muito, porque é incrível o que a Socorro Racioli faz aqui. Então também foi 5 estrelas e favoritado. E aí agora chegamos na leitura que eu dei. Como eu tava vindo de leituras muito incríveis e muito fenomenais, eu decidi pegar O Detento, tá bom? Da Freida McFadden, na mesma autora de A Empregada, porque é um livro que todo mundo tava falando, né? Ele começou a hypar bastante no BookTok, e eu queria saber esse hype, porque assim, eu já tinha lido A Empregada, fui ler A Empregada por conta do hype, e aí começaram a hypar O Detento, então eu tava muito ansioso pra ler O Detento. E, gente, bom, eu gravei um vídeo de 17 minutos só falando mal de O Detento, então também vou deixar o link aqui em cima pra você assistir e aqui embaixo. É um livro que realmente não funcionou pra mim, um livro que eu detestei, um livro que eu odiei, eu dei 2 estrelas pro livro. Eu acho que nada me encantou muito, assim, nesse livro, mas eu pretendo ler outro livro da Freida McFadden, né? Eu pretendo ler o Nunca Minta, se eu não me engano, o livro é esse, eu vou deixar a capa aqui, que dizem que é o auge da autora, assim, que é o ápice da escrita da Freida McFadden. Então eu com certeza vou ler Nunca Minta, provavelmente em março ou em abril, mas é uma leitura que eu vou fazer e que eu vou gravar vlog, que eu vou trazer aqui pro canal uma resenha, porque eu acho que a Freida McFadden, ela sempre traz o entretenimento. Por mais que eu não goste do livro, ela me entretém, até pra eu vir aqui pra poder falar mal, sabe, com propriedade. Então, e a última leitura que eu fiz no mês de janeiro, gente, também tem vídeo já aqui no canal, olha só como as coisas estão funcionando certinho. Eu li Pessoas Normais pro meu quadro de Lendo os Livros Favoritos dos Booktokers, pra edição do Lucas Barros, tá bom? Que é um quadro que eu faço pro TikTok e pro Instagram. E eu li Pessoas Normais muito temeroso, porque é um livro muito 880, ou você ama muito, ou você odeia muito, ou você diz que é o pior livro da sua vida, ou então você faz uma tatuagem pros personagens. Então eu tava meio, gente, onde é que eu vou me enquadrar? Em que espaço que eu vou ficar? Eu vou amar, eu vou odiar, eu vou detestar, eu vou jogar o meu livro no lixo, eu vou fazer o quê? E aí eu tava nesse lance de ter muitas dúvidas, né, se eu ia gostar ou não da leitura, mas aí, enfim, fui enfrentar Pessoas Normais, mesmo com um preconceito que eu já tinha com relação a Sally Rooney, porque, como eu falei, eu já vi muita gente falando mal. E eu acabei gostando do livro, né? Eu acabei dando 4 estrelas. Eu gostei muito, não amei, não foi um livro favoritado, não é um dos livros da minha vida, mas eu dei 4 estrelas. Eu gostei muito da forma realista que ela lidou com relacionamentos humanos, né? Principalmente o amor romântico, e a falta de comunicação, e os erros e os acertos que você tem quando você entra na fase adulta, né? Que você sai da adolescência e você se vê um pouco perdido,
possível no mundo, né? E principalmente como as coisas, elas chegam num ápice, não de uma só vez. Então, a gente vê a construção da Marianne e do Connell, que são os protagonistas de Pessoas Normais. A gente vê o início de um problema que eles têm ali de saúde mental, de comportamento. E a gente vê isso escalonando até quando eles chegam num momento de declínio ali na fase adulta que você se espanta, mas que você compreende de onde isso veio. E isso eu achei muito legal, sabe? Eu acho que ele é um livro presunçoso, como eu falei na minha resenha, então é como se ele fizesse se soar mais inteligente do que de fato ele é. Mas é uma leitura que eu recomendo, que eu gostei. É um livro que realmente não é pra todo mundo, então ele é muito 880, eu acho que só lendo pra você saber se você gosta ou não, porque eu estava no time que pensei que ia detestar. Mesmo eu gostando de livros que têm a mesma energia, digamos, tipo assim, esses livros mais lentos que estão fazendo mais sucesso agora no BookTok, Cleópatra e Frankenstein, 3, As Irmãs Blue, esse estilo de livros assim, mais parados, que trazem mais reflexão. Tem muita gente que detesta esse tipo de livro, e eu gosto, mas com Pessoas Normais eu tava com o sentimento de que eu não ia curtir muito, mas não, eu acabei gostando. Então eu acho que pra você saber se você vai gostar de Pessoas Normais, só lendo. E assistindo a minha resenha, tá bom? Que eu postei. E bom, Pessoas Normais foi minha última leitura do mês de janeiro, já estamos no mês de fevereiro, inclusive na semana que vem, na quinta-feira, já saiu meu vídeo aí de vlog, pois estou lendo livros de fantasia, então tô fazendo um vlog aí temático. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que peguem alguma dica, tá bom? Olha só, eu trouxe 2 livros, 5 estrelas e favoritados pra vocês, então assim, eu espero que algo de bom você tenha conseguido tirar dessa minha lista. E agora comenta aqui quais livros você leu no mês de janeiro, se você gostou muito de um ou se você detestou muito o outro. E até o vídeo da minha próxima semana. Um beijo!